Pessoal, então vamos começando aqui devagar. Eu sei que tem um pessoal que não está conseguindo entrar, mas é coisa do Teams, né? Que a gente mandou o link, né? Tá reclamando aqui que não está conseguindo. Eu estou tentando resolver, mas enfim, vamos seguindo, né? Porque o tempo acaba não sendo muito bom com a gente, né? Nesse caso. Bom, hoje a ideia era responder perguntas, né? As perguntas que a gente foi recebendo, mas aí a gente acabou. Um momento só, tem alguém aqui no lobby? É, Bem-vindo. Então, acabou que a gente recebeu várias perguntas, mas assim, houve uma pergunta que foi muito repetida, né? Várias vezes a respeito de harmonização, assinatura. E aí a gente pensou, se for de qualquer forma, a gente vai acabar ficando muito nesse tema, né? Respondendo por parte. Então eu montei assim o que seria uma aulinha, né, mais focada. Eu acho que hoje a gente consegue dar uma aprofundar minimamente nesse tema, aí no tema de harmonização de assinatura. Não é o nosso foco, né, fazer aí uma numerologia mais aprofundada, né, mas é o nosso foco fazer o suficiente para pelo menos fazer a nossa própria. Então é preciso entender algumas coisas para que a gente consiga fazer, né, a nossa própria numerologia aí no que diz respeito à assinatura. Não, não temos foco, né, em tornar vocês aptos para desenvolver assinatura para terceiros, para clientes. Depois vocês vão entender por quê, né? É preciso um pouco mais de aprofundamento para isso, né? Mas para dar gente, acho que tinha um microfone aberto, eu fechei para não entrar som na sala. Desculpa. Então, para terceiro o mapa, depois que acabar esse curso, vocês vão conseguir fazer normalmente, né, para outras pessoas, para parentes, para outras pessoas, ou até fazer comercialmente sem problema nenhum. Já a assinatura, ela requer um pouco mais de cuidado quando é para terceiro, porque tem outros pontos para se avaliar, certo? Então, assim, nós não vamos conseguir fazer isso numa live assim, ou nem dentro daquele curso, porque na verdade tem um módulo, né? Mais denso só para essa finalidade, né? Que hoje ele nem está disponível aqui para nós. Hoje eu estou fazendo isso através de mentoria particular. Né? Já tem algumas pessoas fazendo, a pessoa paga umas horas e a gente faz no individual. Então, hoje eu estou fazendo dessa forma. Ah, tem pessoas que ficam seguro e só com essa informação que vai ter já vai fazer para os outros. Ok, é cada um. Tá? Então, assim, eu posso aqui fazer uma avaliação do que eu acho a respeito, né? Eu não posso controlar, mas eu posso fazer aí essa ponderação, tá bom? Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês. Mas antes eu queria saber se tem alguma questão nova, se estão me ouvindo bem, se o som tá legal. Pode abrir um a um o microfone e me falando aí se puderem, por favor. É só uns dois. Tá baixa? Já está ouvindo? Tá bom, perfeito, perfeito. Eu eventualmente posso não estar olhando para vocês, mas eu estou vendo vocês porque eu estou olhando aqui no monitor e eu estou gravando aqui no outro lugar. Então, às vezes eu estou desviando os olhos de vocês nessa câmera de vocês, mas eu estou olhando para vocês, viu? Só para ficar claro isso aí, tá bom? É, então é o seguinte. Vamos aqui, eu vou compartilhar a tela, né? E vamos começar e depois a gente abre de novo para eventuais perguntas, tá bom? Vocês conseguem ver conseguem ler o que está aparecendo na tela aí? Tá.
Então é o seguinte, eu fiz aqui. Deixa eu voltar o slide para a gente começar aqui do começo. Bom, a ideia aqui é que a gente faça aqui uma. Eu estou chamando de aula prática porque, na verdade, é a prática mesmo, é o jeito prático mesmo de se fazer isso, né? Então eu chamei aqui de aula prática. E eu, assim, fazendo um resumo aqui das perguntas que chegaram, né? A gente teve aqui, teve uma pergunta sobre intervalor, né? Que eu acho que é importante, de repente, falar um pouquinho sobre essa pergunta. A pergunta foi o seguinte: se o cálculo, né? A harmonização de intervalor podia ser feito também com o nome inteiro, né? Já que é ensinado que se faça só com o primeiro nome, tá? Eu vou explicar aqui por que não se deve fazer com o nome inteiro e por que faz-se só com o nome, com o primeiro nome. Bom, o intervalo, como a gente viu, ele diz respeito à energia que se repete no nome, certo? Então, assim, ele não é para ser o intervalor, não é para ser uma preocupação, sabe? Assim, não é para a gente ter assim uma preocupação muito forte com relação a isso. Mas se o nome ele tem repetida mais de 4, 5 vezes, né? De 3 vezes para cima, né? E isso representar ali mais do que o dobro do que da energia, da segunda energia que mais se repete, né? Isso pode dar um desbalanço, mas no nome de poder, né? Por que a gente fala primeiro nome? A gente está falando aqui primeiro nome, entendeu? Mas a gente não está considerando aqui, não estamos considerando a mentalidade, como se fosse o primeiro nome de batismo, não. A gente está considerando ali o nome de poder, entendeu? Por que o nome de poder pode ser preocupante se ele tiver ali um desequilíbrio muito grande, né? Porque ele tem ali todo o poder que a gente fala, o poder paterno, o poder da criação, da mãe, do pai. Então, assim, ele tem essa força, entendeu? Então, por isso que você olha só no primeiro nome, entendeu? Então, assim, é o primeiro nome aí, a gente está falando com relação ao nome de poder, né? O Pedro, João, tá, sabe? O nome de poder, tá bom? Então, o intervalor está relacionado ao nome de poder, não está associado a nenhuma outra energia. A gente não está falando de expressão, nada, estamos falando só do nome de poder, tá bom? Então, é mais por isso. Não sei se deu aí para ficar claro. Então, por isso que é só o primeiro nome. Uma outra pergunta foi com relação a símbolos e acentuação, né? Como faz para colocar? Bom, os símbolos todos e a acentuação, ele tem um valor energético quando ele vem no nome de batismo, né? Certo? Inicialmente, quando ele vem no nome de batismo. Só que quando os sinais que vêm no nome de batismo, eles são os que são aceitos pela grafia normal. Então não há bolinha, não há aqueles outros símbolos aleatórios, né, no nome de batismo. Então não há que se preocupar com isso, entendeu? Quando estamos fazendo a numerologia normal, a numerologia que vem com o nome de nascimento, né, com o nome de batismo, tá bom? Já com relação a quando está harmonizando a assinatura, aí a gente acrescenta esses símbolos, né, olhando para a tabela. Aí, assim, acredito que a pessoa que me perguntou isso, ele tem a planilha, né? Então, assim, se for esse o caso, né? Eu vou explicar como que eu faço usando essa planilha. Eu faço o seguinte, eu olho o valor que o símbolo representa, certo? E substituo aquele símbolo por uma letra que cabe na grafia de mesmo valor numérico, certo? Aí na conta sai a expressão como eu quero. Entendeu? Então, quando eu estou fazendo a assinatura, né, e eu quero simular um valor diferente usando símbolos, eu substituo aquele símbolo na planilha, na hora de fazer o cálculo, por uma letra que tem aquele valor, né? Com letra acentuada ou não.
algum outro código que tenha aquele valor correspondente para que a expressão saia calculada de forma automática para mim. E na hora de escrever, de treinar a assinatura, obviamente, eu sei o que eu estava simulando, então aí eu uso o símbolo. Tá bom? Então esse é o, digamos assim, o jeitinho que a gente faz. Eu estou trabalhando já numa planilha para assinatura, que daí vai caber os símbolos e tudo mais, mas ainda não está pronta, não está disponível em lugar nenhum, então não é o caso ainda da gente falar dela aqui. Tá bom? Então eu acho que esses são os dois pontos fora da assinatura que surgiram para nós aqui nesses dias aí que antecederam essa aula. Vamos então para a parte principal, onde nós vamos ficar, mesmo porque a gente não tem tanto tempo assim, né? Vamos aproveitar para usar assim, o melhor possível aqui. Bom, aqui a gente vai falar de assinatura. Então eu vou dizer para vocês aqui por que, né, que nós não estamos nos preparando aqui para prestar o serviço de harmonização de assinatura nesse curso. Eu vou explicar por que disso. Bom, quando a gente faz, né, eu coloquei esses dois quadros e chamei um quadro desse aqui de assinatura profissional, né, e chamei o outro aqui de ideal avançado, né. Então, o que significa isso? Significa que na hora que você vai fazer uma harmonização, durante esse curso que a gente está fazendo, né, e está lá nas aulas, eu estou ensinando a fazer, né, você considerar esses pontos aqui, ó, do profissional, que seria a demanda. E nesse caso aqui, o que eu estou falando de demanda? Eu estou falando assim, o que a pessoa deseja melhorar na vida dele? Qual é o problema que ele tem ali, que ele acha que é energético e que precisa ser melhorado, né? Então, e essa harmonização ela é feita sempre em cima da expressão. Então, assim, quais questões podem ser melhoradas com a harmonização da expressão, né? Do nome social ou da assinatura na expressão, né? O profissional, o financeiro, a espiritualidade, certo? Esses são os principais. Ah, você pode harmonizar a expressão também para os relacionamentos? Pode. Mas normalmente as pessoas não fazem isso. As pessoas normalmente estão interessadas em antes dos relacionamentos, estão interessadas no profissional, no financeiro, né? E algumas pessoas na espiritualidade, né? Às vezes a parte da espiritualidade a gente tem que acabar assim, não convencendo, mas trazendo à luz para a pessoa essa necessidade, porque na maioria das vezes as pessoas não percebem, né? Para as pessoas normalmente elas já são altamente espiritualizadas, já nasceram assim, já são muito assim, né, naturalmente. Então, quando a gente vai fazer, normalmente a gente olha esses 3 pontos assim como demanda inicial, certo? E na hora de harmonizar, né, a gente precisa considerar necessariamente as sequências negativas. Por quê? Se a pessoa já tem uma sequência negativa lá no nome de batismo, que é imutável, aquela energia vai ficar ali sempre, né? E ele está alterando na expressão, né? Para amenizar as energias, para melhorar as energias, né? Para tornar as energias mais harmônicas. Para que ele vai deixar a sequência negativa na assinatura, né? Então ele quebra ela, né? Então assim, então isso você vai fazer na hora de montar ali a assinatura, certo? E o terceiro ponto são com relação aos arcanos. E aqui nos arcanos eu dou uma paradinha para poder também falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque tem muita gente, né? Acho que a maioria, né? Não sei assim, não sei a proporção, mas a maioria das pessoas divide, né? Porque eu vi aí em algum lugar uma tabelinha de arcano, arcanos bons, arcanos neutros, arcanos ruins. Não é assim que se analisa os arcanos, certo? Os arcanos eles devem ser analisados pela a vigência, ou seja, o arcano está vigente daqui para cá, certo? Então, assim, se ele está vigente, é dele para frente. Você estuda os anteriores, entendeu? Para você saber a influência, né? Mas se você está harmonizando na assinatura você não analisa os anteriores, porque antes estava sob a regência do nome de batismo ou de uma outra assinatura, certo? Então você analisa a partir do regente para frente, certo? E como que você sabe, entendeu? Que é legal, né? Que é apropriado você mexer no arcano,
né, que aparece ali, certo? Quando a energia dele para o momento da pessoa, entendeu? É indesejada, entendeu? Como que eu vou explicar isso? É quando a pessoa na vida dele normal, certo? Ele já está passando lá, ele já está vigente, um arcano, por exemplo, que é um arcano lá de, digamos assim, eu não vou também querer aqui rotular os arcanos, mas eu vou falar, eu não vou falar número, vou falar um resultado, né? Uma energia. Um arcano de conflito, né? Aí você vai e coloca outro também de conflito artesanalmente na assinatura. Não, você não faz isso, né? Coloca um de equilíbrio, né? De paz, né? Então, assim, você faz esse tipo de coisa. Então, você olha o que está acontecendo, né? E você faz o que é bom naquele. Às vezes, a pessoa, ele precisa de enfrentamento, né? Para resolver uma questão, né? E você vai colocar ali um arcano de paz, entendeu? Então, assim, você tem que olhar a necessidade, porque o que você está fazendo não é alterando a vida da pessoa, né? Como diz o Chico Xavier, você não está voltando atrás para fazer um novo começo para a pessoa, né? O que você está fazendo é assim, é a partir de uma consciência daquele momento buscando construir um novo fim, certo? Então você está daqui para cá, certo? Então você vai buscar sempre analisar a situação. Por exemplo, tá lá um arcano de fim, né, de finalizações e tal. Aí muita gente fala, é morte, tira, tira. Não, gente, entendeu? Finalização, é finalização de um processo, entendeu? Vai um para vir o outro, é as escolhas, é coisa nova, entendeu? E também para a gente, entendeu? Que está analisando a evolução da espiritualidade, entendeu? Morte não é esse mal. Não, entendeu? Então, vamos na hora de fazer isso, entendeu? Ver com a pessoa, de acordo com a espiritualidade da pessoa, para também não assustar a pessoa com essas colocações, né? Mas fazer com essa forma, né? Com essa consciência. Por quê? A gente está fazendo por ele o que ele não sabe, né? Então, é melhor que a gente faça também medindo o que vamos falar de acordo com a compreensão que ele possa ter, né? É assim como o mapa, por exemplo, quando você vai analisar lá a idade lá da pessoa, né? A ascendência da pessoa e tal, entendeu? E você vê coisas e não é para você sair falando, entendeu? Então, assim, você tem que tomar cuidado, entendeu? Com base para você falar uma coisa, assim, com base naquilo que é a compreensão da pessoa, entendeu? Tá capaz de absorver, sem que aquilo cause um problema para ela. Você quer ajudar, você não quer atrapalhar e nem alarmar a pessoa, tá bom? Então, você faz isso sempre harmonizando, sempre olhando para a expressão. Por que você olha para a expressão quando você olha aqui na demanda, né? É porque quando você olha, por exemplo, vamos dar um exemplo. A pessoa tem uma demanda, né? É mais uma coisa de interpretação que eu vou falar aqui. A pessoa tem uma demanda, chega para você e fala assim: a minha demanda é financeira, entendeu? É dinheiro, entendeu? Cabe você olhar para a vida da pessoa, né? E buscar entender se é dinheiro mesmo. Às vezes a pessoa ganha dinheiro pra caramba, mas ele só é desorganizado, entendeu? Então, assim, na verdade, o que aquela pessoa possa estar precisando é de maior equilíbrio, é de um 2, um 4, entendeu? Ou então um pouquinho de espiritualidade, talvez, um 3, entendeu? Então, assim, você olhar para a situação não para exigir, né? Mas olhar para a situação e falar assim, é isso mesmo, entendeu? Por essa, tipo assim, você está precisando, mas você está olhando esse aspecto, entendeu? Tipo assim, o seu emprego é ruim, você não consegue emprego, né? E quando você consegue um emprego, você não fica nele, por quê? Porque você é demitido, porque a empresa faliu e tal, ou é por causa dos conflitos que você gera, né? Talvez a pessoa tenha lá uma expressão, né, que ele é pioneiro, não consegue ser mandado por ninguém, né, não tem lá uma formação acadêmica que deu uma treinada nele, né? Então, às vezes, o problema dele não é, ele tem tudo ali, está no lugar certo para ganhar dinheiro, para ser bem sucedido, tudo, né? E o problema está nas relações, né? E você está harmonizando justamente onde as relações se implicam, que é na expressão, certo? Então, assim, a expressão é ali onde
a gente pode atuar com mais leveza, livremente, porque é ali que está o livre-arbítrio, né? É onde você pode agir para mudar as coisas. Sabe a transformação daqui para frente? Né? Através da expressão é onde você mais consegue fazer isso, certo? O resto tem, o livre-arbítrio também, né? Possibilita outras mudanças, né? Várias, né? Quase todas as mudanças, mas onde a gente, como um ser apoiando o outro, né? Então a gente pode ajudar meio que na superficialidade, né? A gente não pode fazer as escolhas mais profundas. Não é ideal fazer as escolhas mais profundas, né? Embora algumas pessoas achem que não é o ideal, né? O ideal é você ficar ali mesmo, não, como apoio, mais na superficialidade. Então, como aqui, ó, esse caso, essas questões são questões fáceis de você analisar consigo mesmo, né? Porque são coisas assim, fáceis de você analisar. Porque quando você está vendo, fazendo sua própria numerologia, quando um número qualquer, uma expressão, um destino, quando você faz a leitura disso, né, você consegue já confrontar diretamente, né? Porque você consegue confrontar com a realidade atual e com o passado, né? Então, assim, você consegue fazer essa leitura e aí, para as mudanças futuras, entendeu? Você consegue ser muito mais assertivo, né? Porque não cabe muito a você fazer assim, uma análise profunda, tá mais relacionado ali à intuição, sentimentos, a sua própria vivência ali. Então, para você fazer, entendeu? A sua própria assinatura, acho muito aconselhável, certo? Para você fazer para terceiro, né? Eu teria ressalvas, né? Antes de dar uma aprofundadazinha. O que seria essa aprofundadazinha? É o que está na outra tela. É o que está na tela do lado de cá, tá vendo? Então, assim, porque quando você vai fazer, o ideal para você fazer uma assinatura, para você harmonizar, né? Uma assinatura, um nome social até que é mais tranquilo, né? Mas uma assinatura, por exemplo, entendeu? Você precisaria considerar esses pontos do lado de cá. Tá vendo que até na quantidade já são assim uns 5 itens, tá vendo? Na hora de você analisar a demanda da pessoa, nesse caso de cá, né? Na maioria das vezes, é muito importante você buscar analisar também as relações das pessoas na família, a questão de legado, dependendo da idade da pessoa, né? Você ver assim, o que ele quer naquele momento e o que está mais alinhado ali com a reta final dele, né? E daí você consegue ver assim, o destino, né? E onde ele está, né? Para onde ele está indo, né? E orientar ele mais assim com essa consciência, então precisa de um pouco mais de profundidade, né? Quando eu falo aqui do perfil, né? Eu estou falando aqui um pouco da missão, sabe? Tipo assim, qual a missão da pessoa e na idade que ele está, por quanto da missão ele já, entendeu? Em qual etapa do caminho ali ele está, né? É legal trazer ele para essa realidade e mostrar a ele que ele, né, que é bom ele andar nesse caminho, né? Ou ele próprio já escolheu que vai deixar para uma próxima, né? E que vai ali desviar desse processo por essa vida, por exemplo, né? Então, assim, é esse tipo de coisa que você tem que estar muito mais afinado com as pessoas, né? A energia, entendeu? E também com essa análise, né? Para você poder não fazer, não sair achando que é só assim, falta dinheiro, coloca um 8, falta, né? Tipo assim, não é muito isso, entendeu? É um pouco mais aprofundado do que isso, tá bom? Até nas próprias sequências negativas, né? Quando você vai fazer para uma pessoa terceira, né? Às vezes você olha ali no nome da pessoa e principalmente dependendo da idade, assim, o que é mais crítico é as pessoas. As pessoas que mais querem são as pessoas que já estão com uma idade, digamos assim, as pessoas que têm mais passado que futuro, né? Então, então é importante você fazer a análise, né? Para você saber assim, o quanto aquelas energias que passaram influenciaram, né? E o quanto ele aprendeu com aquilo, né? O quanto ele está pronto para enfrentar as que vêm ali no futuro, né? E como você pode fazer para que essas próximas gerem ou mais aprendizado, né, ou mais conforto, ou, né, que vá de acordo com o que ele quer, mas também vai de acordo com o que, na maioria das vezes, né,
e as pessoas, algumas pessoas elas vão chegando, elas vão aumentando a pressa, né? Em ter coisas, pressa em se realizar, né? Mas aí, uma determinada hora, alguns vêm para a espiritualidade sozinho, né? Entende assim que, ó, né? A vida não é só isso, tem, né? Esse equilíbrio. E outros não, outros precisa realmente, né? De umas perguntas, né? De umas questões para você conseguir ajudar de verdade, porque senão você acaba aí fazendo de conta e não, né? E não ajuda muito, né? Outra coisa, assim, é que o ideal é na hora de você analisar os arcanos também para uma assinatura, para uma mudança, assim, né? Você analisar também 100% dos arcanos, né? Tanto o conjunto da regência quanto individualmente, né? Ao longo, para você também ter uma leitura ali dos que já passaram até aqui, né? O quanto eles influenciaram, ou seja, como aqueles influenciaram e o que foi aprendido disso, né? Para você, na hora de você mudar, na hora de você harmonizar dali para frente, né? Você de repente assim não está colocando coisa que às vezes não gera aprendizado mais nenhum, né? Que você, ao invés de você estar ajudando, você está só atrapalhando. E uma coisa importante para saber aí é que é, como diz, daí eu brinco, associo isso aos números, né? Aos números do amor, né? Que é o seguinte, para acontecer, entendeu? Precisa vibrar, né? E vibração não é necessariamente uma calma, né? Vibração ali tem um calor, uma temperatura, um conflito, um desconforto. Então, assim, na hora de fazer isso é preciso que se tenha uma consciência mais voltada por esse lado, né? Do que simplesmente levar o pé da letra, né? E achar que é dessa forma. Tá bom? Então, por isso que eu acho que nesse momento, entendeu? Não é o momento certo ainda, entendeu? Para levar para essas questões mais aprofundadas, né? Vamos aprender, treinar, praticar um pouco mais, né? Consigo, com os próximos, tá bom? Para que não acaba tendo o resultado indesejado, né? Acaba buscando uma coisa, mas conseguindo outra, tá bom? É, deixa eu ver aqui o que eu fiz. Eu acho que foi isso mesmo, né? Eu coloquei essa telinha aqui, né? Porque tinha gente que estava com dificuldade de entrar no curso, estava entrando e saindo e não conseguindo voltar, né? Isso aqui é mais para mostrar que quando você sai, se não tiver um histórico, você não tiver baixado o aplicativo, é só digitar ali esse endereço aqui, ó, eduz.com, www.eduz.com, e daí tem a telinha ali entrar. Você entra, coloca o e-mail, a senha que você cadastrou e você entra de novo na sua área lá e o curso está todo lá, tá bom? Então é esse o principal aqui. Deixa eu ver se eu sair aqui dessa tela. Voltando aqui, gente, o que eu preparei foi isso. Vamos conversar. Dúvida, gente, a respeito disso? Concordam, não concordam? Tem uma ideia diferente? Fala pra mim aí. No da vida. Tudo que a gente faz até aqui, triângulo da vida. A gente não faz nenhuma análise em nenhum dos outros triângulos para a numerologia que nós estamos fazendo aqui. Tá bom? A numerologia que a gente está fazendo é a numerologia pessoal e é toda baseada no triângulo da vida. Exatamente, aquela primeira linha dos arcanos, na linha da expressão, é sempre ali, tá bom? Então, quando a gente começa, né, o comecinho, né, principalmente aquela parte inicial, né, eu considero que aquela parte, assim, é a parte mais importante para a gente vivenciar, sabe? Porque, assim, ó, quando você calcula a sua expressão, né, é bom, assim, você ver os significados, entendeu? Fazer aquela associação, né, de identificação, porque, assim, a partir dessa sua identificação é que na hora que você vai fazer para outra pessoa, entendeu? Você consegue ajudar ele também a fazer a própria identificação, entendeu? Então, assim, é quase. Eu costumo dizer que é o seguinte: que esse curso ele não
necessariamente uma coisa didática para você aprender no sentido assim de decorar, né? Eu acho que esse processo do curso, ele é uma oportunidade da gente vivenciar, né? Por quê? Porque na parte lá, quando chega na parte de executar, né, de fazer profissionalmente, né, a gente usa as ferramentas, entendeu? A gente chega lá, a gente usa a planilha para poder fazer o mapa, a gente também faz os cálculos com a planilha, a gente, quando quer elaborar um texto, a gente pode buscar um livro, né, e melhorar o texto. Então, assim, na hora da gente fazer essa parte que seria a parte que não é essa parte de viver para poder passar a vivência, sabe aquela coisa assim de na hora de tocar uma outra alma, ser só mais uma alma, ser uma alma só tocando a outra, né? E não ser aquela pessoa que vai ensinar. Aqui eu fico meio assim, às vezes, com essa postura aí de professor, mas é por duas coisas, né? Uma é a força do hábito, né? mas mas e outra coisa é que essas tecnologias, como esse ainda é meio novo ainda, né? A gente não sabe o quanto está chegando, o quanto não está, então a gente quer acaba fazendo um esforço para fazer chegar a informação. Mas tudo isso assim é mais uma questão de ouvir, né? É mais uma questão de sentir, entendeu? Do que propriamente ensinar, né? Então assim quase tudo que tem ali para passar para uma pessoa, né? A própria análise dele, a própria numerologia dele em termos energéticos vai passar para ele automaticamente, ou seja, vai passar sozinho, né? Ele só tem que entender como vivenciar isso, né? Se ele ainda não sabe, né? Normalmente as pessoas que procuram assim estão bastante receptivos, então quando você mostra a sua identificação, automaticamente isso já fecha, né? Já dá liga, né? Como fala. Então aí dali para frente já não tem mais dificuldade nenhuma. Aham. Tá. Eu vou voltar um pouquinho daquilo lá que eu estava falando ali atrás. Bom, é o seguinte. A gente tem, na numerologia, a gente tem ali cada bloco, né? Cada bloco traz pra gente um tipo de informação, né? Ó, tem um bloco, né, que traz as informações relacionadas ao destino, certo? Tem um outro bloco que traz relacionado à missão, né? Então, assim, um é onde você está, digamos assim, é o caminho que você deve fazer para chegar, né? Onde deve chegar. E onde que você deve chegar? No próximo passo da evolução. Né? Você deve evoluir, né? Tipo assim, a alma tem que ir evoluindo, aprendendo e evoluindo, certo? Então, o destino diz pra gente, assim, o que é ideal fazer, né? Para que a gente siga nesse caminho, certo? A missão, né? Ele diz respeito a legado, né? O resultado daquilo que você faz, entendeu? Para seguir na evolução desse caminho, certo? Só que a expressão, entendeu? Está relacionado com o fato de fazer. Então, assim, na expressão que está o seu livre-arbítrio, que estão as suas relações, né? Porque, assim, como que você evolui? Você evolui no contato com o outro, certo? Sim, sabe aquele grupo 2 ali que eu falei, do lado de cá? Você viu que ali eu não coloquei só a expressão, né? Ali eu deixei aberto. Tá, então. Quando você estiver analisando desse modo, entendeu? Aí você pode fazer outros tipos de combinação. Então, vamos falar, por exemplo, assim, quando a gente fala do 8, né, a gente está falando assim, ó, o 8 financeiro, melhor para os ganhos, etc e tal. Então, assim, ele é próprio, né? Tipo assim, ele está mais apropriado, né, para isso. Tipo assim, ele te torna mais atraente, né? Porque assim, é através das relações que você consegue isso. O dinheiro ele não nasce, né? Tipo assim, não né? É através da troca, entendeu? Essa, entendeu? É esse troca, entendeu? Então, quando você está fazendo isso, na verdade, é como se você tivesse colocando uma isca, sabe? Entendeu? É como se você tivesse se tornando atrativo, né? E para ele,
entendeu? Para o outro. Então, assim, você está trabalhando na sua expressão para causar uma impressão, entendeu? Entendeu? Para causar uma impressão nos meios, entendeu? Por quê? Porque a sua impressão é expressão natural, entendeu? Ela está lá e ela não mudou, certo? Ela não mudou, ela está lá e ela, entendeu? Ela não mudou, entendeu? Então, assim, você altera ali para os relacionamentos. E aí nós falamos assim, beleza, eu vou alterar dessa forma e tá ok, vou manter assim para sempre? Não, porque aí é o livre-arbítrio e a lei das conveniências, ok? Exatamente, você tem assim a sua fase que você está mais espiritualizado, tem a sua fase que você está mais capitalista, tem a sua fase que você, por estar espiritualizado, você não sente falta de nada, e tem a fase que por você não estar, você sente falta de mais coisas, né? Então, assim, né? Não é que o material é só material, quer dizer assim, na materialidade também tem o seu pouquinho de espiritual ali, né? Porque assim, as pessoas às vezes têm o material, mas chega uma hora que até por puro egoísmo ele transcende, né? Ele doa um pouquinho, ele faz, então assim, tem a sua, algo de espiritual ali, certo? E no espiritual, entendeu? Também tem a questão da materialidade, porque assim, porque miséria, entendeu? Tipo assim, tem muita romantização de pobreza, de miséria, né? Mas cá entre nós, né? Isso não é necessariamente, a não ser que seja assim para um karma, uma lição específica, né? Isso não é algo para ser cultivado, concorda? Então, dentro da espiritualidade, entendeu? Também se capitaliza, entendeu? Porque assim, ó, vamos pensar para você, vamos pensar aqui, ó. Eu posso ser uma melhor pessoa, tipo assim, eu sou uma pessoa boa, certo? Uma pessoa boa, espiritualizado, que quero ajudar uma pessoa. E eu vou e me dedico para salvar vida de pessoas. Vamos falar uma coisa nobre aí. Tipo, eu faço um trabalho contra o suicídio, certo? Então, assim, se eu salvo, por exemplo, né, eu salvo uma pessoa rica, né, do suicídio, né, ele tem essa percepção, entendeu? Tipo assim, o que significa dinheiro para ele, né? Às vezes assim, tipo, vamos dizer assim, um mínimo para ele, entendeu? Para mim, entendeu? Pode ser suficiente ou às vezes pode ser até muito, certo? Então assim, não está escrito, né, em lugar nenhum, entendeu? Que você tem que ser pobre para ser espiritualizado, certo? Então assim, colocar assim, entrar em choque, entendeu? Consigo mesmo, entendeu? Isso é que pode ser ruim, entendeu? Que pode ser conflitante, porque assim, os maiores conflitos eles são internos. Quando a gente chama a numerologia de autoconhecimento, né? E quando a gente fala que quem se conhece melhor, tipo assim, se dá melhor quem se conhece melhor, né? Tipo assim, vence quando se sabe o que está enfrentando, né? É mais ou menos assim. E aí assim, ó, e no geral, entendeu? No geral, entendeu? Tipo assim, a maioria das pessoas com quem eu converso, entendeu? É assim, não acontece nada, tipo, a pessoa faz o mapa, certo? Ela se conhece, entendeu? E aí as coisas começam a ajustar, entendeu? Mas é por quê? É por causa dessa associação, sabe? Essa identificação que eu tô falando, né? O que a pessoa faz durante o processo e tudo mais, né? Quando você consegue entregar isso para as pessoas, né? Automaticamente, tipo assim, a harmonização é assim, aquela coisa assim, ó. Ou você faz quando é contratado para fazer, ou você tendo conhecimento, você faz para você mesmo, né? Mas para a maioria das pessoas, entendeu? O simples conhecimento já é suficiente, entendeu? Observe assim, a grande maioria, assim, o simples fato de saber já é suficiente, né? Quando você fala assim, ó, quando você fala para a pessoa assim, né? Quando a pessoa fala assim, olha, eu não dou certo em lugar nenhum, né? Tipo assim, eu chego lá no lugar, não funciona, não sei o que e tal. Aí você começa a perguntar para a pessoa, mas por que isso acontece, né?
Aí a pessoa fala assim, não, é porque eu olho e não gosto, né? Não gosto. Aí você olha assim e fala assim, ó, tem uma característica aqui, né? Não sou eu que estou dizendo, né? Que fala um pouco disso, ó. Fala assim, ó, que a pessoa, né? Quando você tem essa característica, né? Gosta de fazer isso, não gosta de fazer aquilo, né? E a pessoa começa a falar assim, pô, sou eu. Aí ele pergunta assim, o que que você tem que fazer? O que que eu tenho que fazer? Você fala o contrário disso. né? né? Então, assim, o fato de você ter a tendência, entendeu? Não é uma sentença, entendeu? De que vai acontecer. É que quando você não conhece, né? Você tende a achar que está agindo correto. A gente, fazer autocrítica, né? Não é uma coisa tão simples, né? Não é tão simples assim, né? Sabe quando a gente tem maior consciência da missão? Quando a gente já tem, assim, a gente já está de 2/3 de vida para lá, entendeu? Não, bem depois ali, 55, 60 e tal, por ali, entendeu? É que você olha para trás, sabe assim, sabe assim, essa frase que todo mundo fala aí, sensação de missão cumprida, sabe? Então, assim, a gente tem essas ideias, assim, de coisas menores, né? O dia, fiz isso, tem sensação de missão cumprida. Quando você conseguir fazer isso com a vida, né? Você chegar e olhar para trás na sua vida e falar assim, pô, missão cumprida, sabe? Então, assim, ali que vira a chave. Então, a missão, entendeu? Ela não tem muito a ver com caminhar, ela tem mais a ver com o resultado, com o legado, entendeu? O que você fez? Você constrói a missão, mas você só vai conseguir enxergar ela assim, um pouco depois, entendeu? Então, assim, você com essa consciência que você está tendo agora, você consegue ver passos menores da missão. Porque, assim, se você entender, por exemplo, assim, eu vim para ensinar, você tem um filho, você tem um negócio, você vê, assim, por exemplo, as pessoas com quem você relaciona, com quem você ensina, estão se encaminhando na vida, estão acontecendo e tal, você tem uma visão mais ampla. Você começa a falar assim, olha, estou no meu caminho, né? Estou fazendo, entendeu? Estou construindo a minha missão, entendeu? Mas não é comum. Certo? O comum é você, uma certa hora, olhar para trás assim, sabe? A ficha caiu. E você olhar e falar assim, ó, a missão cumprida, entendeu? Ou então você entra em conflito e fala assim, o que que eu fiz, entendeu? O que que eu fiz da vida, entendeu? O que arremediar, sabe aquele negócio de pedir perdão e não sei o que, entendeu? Ali significa que aí aí não cumpriu, né? Aí, entendeu? Mas aí tem que deixar para uma próxima etapa. Mas vai ter a hora, a missão vai ter a hora que ela vai acontecer, entendeu? Os caminhos com a consciência você vai construindo o caminho já agora, entendeu? Mas assim, o mais importante, entendeu? É importante você saber qual é a sua missão, certo? É importante. Mas o desespero para o fechamento, entendeu? Não é importante, porque assim, o que acontece, né? Tipo assim, é uma coisa também que a ansiedade faz com que, né, as pessoas pensem. Por exemplo, você precisa, é importante que você evolua para você não ficar num ciclo contínuo de coisas, né? Tipo assim, sem aprender e tal, assim, ninguém merece isso, certo? Mas você tem a eternidade inteira para evoluir, entendeu? Então, assim, você não precisa fazer, entendeu? Por exemplo, assim, a vida, entendeu? Pode ser muito mais curta do que esse seu processo, concorda? Então, assim, às vezes você, assim, o que para você, assim, um ano pode ser muito, nesse processo não é nada, entendeu? 50 anos pode ser muito, mas nesse processo também pode, né? Não é nada, pode ser pouco. Tô ouvindo perfeitamente. E a numerologia é o seguinte, ela tem a numerologia mãe, digamos assim, quer dizer assim, o estudo dos números propriamente, né? Ele começou ali com Pitágoras, com a tábua de Pitágoras e assim, dali é que começou tudo isso, né? Porque começou a se fazer associações, certo? E associações, por isso sim, não é uma ciência, entendeu? Não é uma ciência porque não consegue replicar, reproduzir, né, o mesmo acontecimento. Quer dizer assim, passou. Mas você consegue fazer comparativos, né? Pelo semelhante. Observação, estudos de observação, entendeu? Então, assim, toda a numerologia raiz é com base de estudos de observação. Toda ela, certo?
Toda ela. Então, assim, é tudo observação. Por exemplo, o fulano do século primeiro tinha essa vida, nasceu X, certo? O outro fulano do século tal, não sei o que, lá do outro lado, falava outro idioma e tal, então tinha essa vida. Então, assim, sabe? É padrões, entendeu? É análise através de padrões, certo? A numerologia cabalística, entendeu? Pegou outros fatores, né? Por exemplo, incorporou, né? Duas coisas, né? Que a gente pode dizer aqui que digamos assim, não estava lá no começo, certo? Que é a reencarnação e os arcanos, entendeu? Então, assim, tudo com essa base. Então, assim, quando se trata de arcanos, né? Então, assim, é como se você falar assim, a energia é a energia dos números, mas, olha, a energia desse número, entendeu? É bem parecida com a energia daquela entidade, entendeu? Tipo assim, é a mesma força. Olha como isso é parecido. Ah, então é a mesma coisa. Entendeu como é que é? Então, assim, é toda associação por observação, entendeu? Não tem nada que é científico, né? E eu falo isso porque é o seguinte, eu sou em termos de formação, eu vim da exatas, psicologia, então assim, em termos de ciência, eu fiz ciências exatas e humanas, né? Então assim, isso não está dentro da ciência de laboratório de análise, está dentro da observação. Todo o padrão da numerologia é assim, por observação. Não, então, você pode, assim que você acabar essa etapa aí, se você fizer tudo isso até o final, o mapa você pode fazer para qualquer pessoa, normalmente. Por quê? Porque assim, o mapa, essa construção aí, ela é feita com base nas energias originais da pessoa, então você não tem que analisar, entendeu? Então, assim, é nas energias originais. Então, você não tem que analisar. Você tem que pegar o nome de batismo. Você só tem que tomar cuidado para que aquele nome seja de batismo mesmo. Porque, às vezes, a pessoa casou de novo e não sei o que, vem com outro nome, né? E depois... Não, mas tem que ter um nome de batismo e a data de nascimento. Então, assim, você faz tudo com base na energia originária. É quando se parte para a parte de harmonização, interpretação, entendeu? Onde você vai estudar aquela energia a fundo, né? É que daí não é que não pode, né? Quem sou eu para ficar proibindo as pessoas assim? Não é que não pode, é que assim, eu recomendo, né, que se tenha uma cautela. Exatamente, eu recomendo que se tenha uma cautela, entendeu? Para esses casos. Mas assim, para fazer assim é muito importante, assim, é a prática como que você pratica, entendeu? Você pratica primeiro em você, né? E depois nos próximos, porque assim vai aumentando a sua capacidade de fazer essas identificações e essas avaliações. Por exemplo, se você faz a numerologia de sua mãe, né, do seu pai, entendeu? Você vai identificar, a identificação vai ser parecida com a que você teve com você. Entendeu? Se você teve proximidade com eles. Entendeu? Você vai com cautela. E aí, se você vai fazer, você fala assim, não, eu vou fazer para ajudar. Então, assim, busca usar aqueles critérios iniciais. Entendeu? Os arcanos são mais simples, direto só na expressão, entendeu? Quebrar a sequência negativa fica ali. Entendeu? Não vai fazer interpretação lá de ascendência, de destino, de ancestralidade, de outra coisa assim. Não vai para ali, entendeu? Por enquanto. Assim, calma, fica para cá. Quando você olha assim, e esse é o tipo de observação, assim, é bom se falar isso, porque assim, esse é o tipo de observação legal para fazer. Sabe por quê? Porque tá cheio de tá cheio de artistas, cheio de gente que a gente conhece as datas de nascimento deles, entendeu? E que a gente conhece os nomes completos. Começa a pegar aleatoriamente e fazer a numerologia das pessoas. Já tem numerologias prontas da maioria dos famosos por aí. Se você pesquisar, você acha, entendeu? Mas começa a fazer. Você não está fazendo para eles, você está fazendo para você, entendeu? Começa a fazer e daí você vai assim com a base no que você sabe deles. Algumas pessoas têm a biografia, né? Então, assim, algumas pessoas você consegue ver informação pela biografia, algumas pessoas, assim, você sabe porque, assim, sofreu um acidente, perdeu um pai, entendeu? Aconteceu. Então, assim, essa é uma coisa boa de fazer como experimento.
Entendeu? Experimenta. E outra coisa também que é boa de fazer como experimento é a questão de nome social. Entendeu? Pega as pessoas famosas, entendeu? Com nome anterior, né? Vê qual expressão que tinha e pega o nome social deles, né? Como pessoa famosa, entendeu? E começa a colocar o parênteses em onde as coisas começaram a acontecer, tal, entendeu? Esse é legal para fazer. E pode acreditar, tem gente, né? Inclusive eu tive contato com um aí há pouco tempo, né? Porque ele entrou em contato comigo, porque ele queria que eu fizesse um material para ajudar ele a fazer uma pesquisa, né? Para ajudar ele na pesquisa dele. E ele só estuda isso, entendeu? Então, assim, tudo que está acontecendo, entendeu? Tudo, assim, a gente não consegue imaginar o tamanho o acúmulo de informação que esse povo pega, entendeu? Para ir fazendo esses paralelos, né? E para depois, assim, afirmar, falar assim, olha, ano tal, entendeu? Tem uma energia tal, sabe? Então, assim, você fala assim, mas olha, você fala assim, essa combinação, você fala assim, mas isso tá aleatório. Fala assim, não, não tá aleatório, é igual aqui, entendeu? Aí você fala, mas, ó, grande coisa, daqui aqui, mas é igual ali também, mas... entendeu? Então, assim, é esse tipo de coisa que eles fazem, entendeu? É uma correção. Então, assim, quando a gente fala tanto das dívidas quanto das lições kármicas, né? Nós estamos falando que é o seguinte, assim, que são processos que estão no seu caminho que você vai passar. Aí a pessoa, assim, boa parte das pessoas, entendeu? Por isso que esse é o tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado na hora que fala para as pessoas. Porque, assim, a maioria das pessoas já aprendeu essa lição nos primeiros anos de vida. Entendeu? Tipo assim, isso não está mais presente. Entendeu? Isso já passou. Entendeu? Então, assim, você não pode olhar. Então, assim, quando você olha pro triângulo da vida, até eu ensino as pessoas, eu falo assim: olha, faz um outro triângulo, entendeu? E vai deslocando, entendeu? Porque tem energia que ela é pontual, ela vai passando e vai ficando para trás, ela não reaparece, né? E quando você olha na vida da pessoa, você vê o impacto daquilo acontecendo ali naquele momento, entendeu? Então, assim, já é aprendizado, já ficou. É porque não dá para reescrever, quer dizer, se aquilo veio, né? E aí você fica lendo o que veio, mas a vida está seguindo, né? Ele tem um processo evolutivo aqui. Então, assim, na maioria das vezes, entendeu? Esses aprendizados, eles acontecem. Tanto assim que tem assim, um dos sinais, né? Que dizem que esses aprendizados não aconteceram, né? É quando a pessoa ele transfere, ele se torna um eterno adolescente, né? Você vê assim, umas pessoas de idade, assim, sabe? Meio rebelde sem causa. Na maioria das pessoas, a maioria das pessoas, entendeu? As dívidas, né? As dívidas, às vezes, a pessoa acontece na vida adulta, entendeu? Pode acontecer na vida adulta, entendeu? Mas lições tendem a acontecer na adolescência, entendeu? Até o começo da vida adulta, não tende a passar disso, não. A gente quatro coisas, né? E essas quatro coisas que a gente entendeu? Não é questão de crença, né? Tipo assim, a ciência reconhece isso claramente. Todas as quatro, né? A gente bio, psico, social e espiritual. Certo? Então, uma pessoa, tipo assim, ela tem a sua pessoa biológica que influencia, né, em várias etapas da vida, né? Tem a sua pessoa psicológica, né, que aprendeu o que ele aprendeu com o ambiente, os conflitos, etc, tal, que também vai implicar, né? Tem a pessoa social, o resultado ali das suas relações, certo? E tem a pessoa espiritual, certo? Então, assim, às vezes a gente olha para uma situação e pensa assim, não, é espiritual, né? Às vezes entendeu? Às vezes é reflexo das outras pessoas. A pessoa veio aqui para aprender, entendeu? Trazendo um conjunto de artifícios, quer dizer assim, ele veio aprender com variáveis para viver, né? Ele não veio aprender como um ser puro, né? O ser puro é quando a gente está do outro lado, a gente purifica, né? Volta, faz um resumo e volta para passar de novo pelo processo. Então, assim, quando olhar para uma pessoa, a gente tem que olhar olhando a pessoa de uma forma mais ampla, né? Não olhar a pessoa como
como algo empacotado, pequeno, só uma coisa só. Isso, porque não é não. Não. E todo mundo concorda com isso, né? Todo mundo concorda com isso. Com relação ao curso, né? Segue lá, né? Segue até o fim. Dúvidas, né? Tipo assim, qualquer dúvida que você tiver, porque assim, olha, eu vou continuar dando suporte sempre, porque eu quero vocês para me dar feedback para ajudar a validar esse curso, certo? Esse curso eu mudei, eu tinha esse curso em parceria com uma pessoa, então tinha aula minha gravada, aula dela, então tava assim meio, era a mesma coisa, mas num outro formato, uma outra coisa. Agora ele está mudando para um formato diferente, mais limpo, mais o meu modelo, né? E aí, assim, eu sei que tem coisa que precisa ser melhorado, né? Mas aí vocês vão me ajudar com os feedbacks. Quando você for trabalhar profissionalmente, não se preocupe, tem as ferramentas. Por exemplo, né? Se você falar assim, olha, ó, acabei amanhã eu vou fazer mapa, entendeu? Gente, você vai lá, faz os cálculos da pessoa, né? E constrói o mapa na mão. Vamos supor que você fala assim, eu não tenho tempo para construir o mapa na mão. Você pega, por exemplo, a nossa segunda planilha, ela faz o mapa inteiro, certo? Então, assim, você vai e faz na planilha. Ah, tal, não tem, assim, tem sites que fazem, entendeu? Então, assim, esse resultado final, entendeu? Ele é uma coisa que, tipo assim, qualquer um faz. A parte que não é todo mundo que faz, e aí fica a questão, né? É a pessoa saber do que se trata, né? Em termos de vivência, né? Tipo assim, é conseguir ajudar, entendeu? Ajudar a pessoa para além da sua própria numerologia, entendeu? Porque a numerologia da outra pessoa em si, entendeu? É tudo fora as contas, né? É relativamente fácil, tá bom? E nesse caso aí, por exemplo, assim, eu estou dando todo o material ao longo do curso, né? Você pode ir pegando os materiais dos textos. Eu sei assim, aqueles textos eles não estão, digamos assim, no formato ideal para o mapa, né? Porque assim eles foram tirados de livro, né? Tipo assim, é uma tradução relativamente curta, entendeu? Digamos assim, não tem um modelo padrão, né? Tipo assim, não está nem num modelo 100% formal, nem informal a grafia. Então, assim, tem assim uma coisa que não está perfeito, entendeu? Mas a essência, os significados estão todos ali. Vamos falar de novo de harmonização, que é assim que funciona. Vamos lá. A sua expressão, você tem uma expressão original. A expressão do seu nome completo, contando todas as letras, é a sua expressão original. Aquela expressão, ela não muda e ela vai estar com você a vida toda. Certo? Ela é totalmente imutável, certo? Mas como eu disse, né? As energias, elas são separadinhas em blocos, tá? No bloco da ação, que é onde você tem o livre-arbítrio, onde você pode mudar, onde você pode começar de novo para ter um novo fim, naquele bloquinho, entendeu? É que está a expressão, certo? Então, o que que você faz? Quando você harmoniza, entendeu? Você traz uma energia mais favorável, entendeu? Para vibrar também, certo? Junto com aquela sua que é permanente. Entendeu como é que é? Então, assim, quando a gente fala de harmonia, é o seguinte, de harmonização, a gente está falando que é o seguinte, eu estou trazendo, por exemplo, assim, eu tenho lá sei lá, é, vamos, né, essa hora aqui eu já estou ruim de exemplo. Mas, por exemplo, você tem lá uma macarronada, né, que tem bastante ácido, né? Então, assim, ela é uma macarronada, ela tem aquele ácido, o tomate está lá, você não vai tirar, certo? Está lá o tomate, você não vai tirar o ácido dali, certo? Mas você pode dar uma pitadinha de açúcar, certo? É isso que você faz na expressão. Entendeu como é que é? Então, então você coloca ali um equilíbrio, entendeu? Você coloca uma dose, entendeu? Ah, tá conflituosa, entendeu? Você coloca uma dose de calma, entendeu? Está muito material, entendeu? Você coloca uma dose de espiritual, entendeu? Então, assim, você
tempera, entendeu? Então a expressão é esse, entendeu? É esse tempero. Eu sei que dá para usar outros exemplos de acordo com a situação, mas é só para tá bom? Para você poder fazer ela vibrar da forma mais conveniente, né? É importante assim que ela esteja presente. Para ela poder estar presente, o que que você faz? Você pega um documento que normalmente você usa para se identificar e atualiza, entendeu? Por exemplo, uma carta, um RG, entendeu? Quando você for assinar um contrato, você treina. Quando você for assinar novos contratos, você faz usando ela. Exatamente, entendeu? Então, assim, você vai usar, você vai colocar ela, entendeu? Nos seus contatos, nas suas relações, você vai trazer ela para se relacionar. Você vai buscar ela, entendeu? Então, a assinatura, a gente tende a separar, né? Fazer aí uma separação entre assinatura e nome social, né? Mas elas têm a mesma energia. A diferença é o seguinte, é que o nome social é o que você escreve. É como você escreve, entendeu? Porque assim, a sua assinatura, entendeu? Às vezes, assim, a sua assinatura, na maioria das vezes, né? A maioria das pessoas, quase 100%, sei lá, 90% das pessoas tem um nome de poder na assinatura. Já nos nomes sociais, as pessoas colocam apelido. E na assinatura não colocam apelido, entendeu? Então, assim, o que mais difere um do outro, entendeu? É essa questão, entendeu? Aí, quando você fala assim, olha, eu vou harmonizar o nome social, né? Para ficar igual a assinatura, entendeu? Hoje acaba ficando um nome social chato para muitas pessoas, né? Porque, porque para as redes sociais, né, tem uma leitura poética, né, que normalmente a gente não traz para a assinatura, entendeu? Então, por isso você acaba harmonizando duas coisas, né? Você pode harmonizar as duas coisas na mesma frequência, ou você pode harmonizar as duas coisas, entendeu? Com uma frequência diferente, porque agora que você conhece, né, principalmente mulher, entendeu? Vocês podem ter vibrações contraditórias se vocês têm conhecimento dessas energias. E para vocês, principalmente, não tem problema, não tem muito problema disso, entendeu? Para nós homens é mais problemático, entendeu? Porque a gente tem problema de foco, de multitarefa. Então, assim, para a gente, quando varia, gera confusão, certo? E em geral, entendeu? Em geral, entendeu? A alma feminina ela tem um poder de captação, né? E de variação maior. Entendeu? Então, assim, é mais apropriado, né, até fazer essas coisas, entendeu? Tipo assim, até fazer, por exemplo, assim, dois negócios, ter duas personalidades, né, ter dois papéis sociais, entendeu? Por exemplo, assim, ter uma expressão para um papel social e outra para outro papel social. Para a mulher, muitas vezes cai muito bem, certo? Entendeu? Ela consegue, por exemplo, assim, a troca de roupa vira uma outra pessoa e age, e tem todos, tipo assim, colhe os benefícios, né, de que cada uma acontece, entendeu? De forma, assim, totalmente sem prejuízo, né? Com pouco prejuízo, entendeu? Já com o homem a gente tem essa questão aí dos conflitos, né? Tende a ter maiores conflitos. Você olha o tempo de vigência de um arcano. Ele vai vamos supor aqui, ó, do dia 1º desse ano, vamos dar exemplo, até o final desse ano, certo? Então, aí você considera os dois arcanos, né? Paz. Então, assim, vamos supor que eu seja o 14. Quando você entra naquela fase, você ainda tem um pouco da energia anterior, certo? E você sofre a influência do primeiro arcano ali. Quando você vai chegando para o centro, aí você começa a ter do 14 propriamente. Mas quando você vai chegando lá no finalzinho, entendeu? Você já começa a ter influência da próxima. Entendeu? Se vale para o arcano, vamos dizer assim, se vale para o maior, vale para o menor. Concorda? Se vale para o período de regência lá de anos, entendeu? Por que não valeria para o período de regência de um dia? Concorda? Então, assim, é uma analogia relativamente simples. O dia que você nasceu, entendeu? Cada dia específico do ano, entendeu? Ele tem uma energia específica. Então, assim, o que se depreende disso, né? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que
uma pessoa que tem exatamente o mesmo nome, entendeu? E ele nasceu no dia seguinte, certo? Ele vai ter a mesma expressão, entendeu? Mas a energia, ou seja, quem ele é, a energia do nascimento, do dia de nascimento, vai ser diferente. Vai ser daquele dia que ele nasceu, entendeu? Exatamente, porque a energia de nascimento, assim, a energia que diz quem é a pessoa, né? Até assim, eu acho que é forte, porque fala assim, ó, o dia de nascimento diz quem você é, né? Tipo assim, claro que não é bem isso, porque senão teria só exatamente 366 tipos de pessoas travadinho, bonitinho, né? A gente sabe que não é isso, né? Mas exatamente, mas tem marcações, né? Tem características, entendeu? Que são muito próprias daqueles dias. Exatamente, características próprias daquele dia que eles vão ter. Aí o resto são, aí o resto são variáveis. Lembra dos quatro elementos? Entendeu? Então, assim, o resto, entendeu? Vai ser, por exemplo, assim, ó, no biológico, né? Ele é homem, mulher, entendeu? Nasceu pequeno, grande, de que asa, tal, tá? Então, assim, onde ele viveu, assim, como ele foi criado, entendeu? Quais. Exatamente. Então, assim, uma pessoa, entendeu? Uma pessoa, assim, ela tá sempre sobre essas influências. Então, assim, não se pode tratar, né? É um erro, entendeu? A gente tratar, e como eu tô falando assim, todo mundo concorda com isso, é um erro tratar uma pessoa, entendeu? Como uma coisa só. Eu quero, assim, a minha, o meu plano inicial, entendeu? É o seguinte, eu quero 100 pessoas nesse curso, eu quero o feedback de 100 pessoas nesse curso, né? E durante o curso eu dou o suporte que eu daria para o curso pago normalmente, certo? Porque é o exemplo do curso que é pago, quer dizer assim, não há diferenciação, entendeu? Então, assim, normalmente qual é o tempo que as pessoas normalmente levam para fazer um curso desse, né? Normalmente um mês. Então, assim, normalmente 4 lives. Só que como ainda não tem as pessoas hoje e amanhã eu acelerei esse processo, né? Aumentei as campanhas para encher o grupo logo, né? Para a gente poder dar uma acelerada. Então, assim, acredito que deva ter no máximo mais 4, né? Tipo assim, é o que eu acredito. Quem quiser seguir comigo esse caminho aí, eu ensino, entendeu? Para que a pessoa, ele, primeiro, ele tenha conhecimento, né? Que ele saiba fazer a sua própria, que ele possa se auto gerenciar a partir dali e que se ele quiser, ele pode aprofundar e ser profissional, certo? Tipo assim, eu dou suporte para ele seguir trabalhando com isso caso ele queira, certo? Como que eu faço isso hoje, né? Eu faço isso dentro da minha agenda de psicologia, tipo assim, eu faço por hora, né, o suporte por hora, né? Normal. Eu estou fazendo isso através dessa mentoria, né, de suporte por hora, normal, na agenda, né? Por hora. Mas eu pretendo trazer isso para esse formato gravado. Entendeu? Eu pretendo trazer tudo para o formato gravado, para eu poder ter assim, ó, esse de entrada, né, por um custo menor, por um preço menor, né? E ter os módulos, né? Ter um módulo aí mais voltado para harmonização, entendeu? E nesse mesmo módulo de harmonização aí ter aí a assinatura das coisas de empresa, toda essa parte aí, né? Ter um voltado aí para harmonia conjugal, para a pessoa poder, né? Tipo assim, conseguir fazer mapa de casais, né? Faz de um, faz do outro, depois faz toda, né? Aquele trabalho, é o suporte aí. E empresarial também. Então, assim, eu pretendo expandir e não só fora, trazer para dentro. Mas hoje eu faço fora. Hoje, assim, você falar assim, não, eu quero seguir com você. Primeiro passo, compra aí minha planilha, eu já começo a te dar suporte. Aí você marca a agenda às horas e eu faço aprofundamento com você nas horas. Hoje eu faço dessa forma. Tá bom? Fechou então. Vamos então para o final de semana aí, né? Bom final de semana para vocês. Gratidão aí por terem
participado, por tá aqui comigo, né? Por acreditar aí no nosso trabalho. Então é isso. Gente, valeu. Obrigado a vocês também. Tchau.